No vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a cúrcuma, o famoso açafrão da terra. Você precisa colocar cúrcuma na sua alimentação? Ela tem efeitos anti-inflamatórios? Nas últimas décadas, os estudos sobre cúrcuma cresceram 10 vezes e a curcumina, o seu principal composto, ganhou a atenção da população. Mas por que a curcumina se tornou tão popular ao ponto de intrigar os cientistas? Para descobrir, eu chamei a Marina, nutricionista e pesquisadora que estuda cúrcuma há 7 anos, para desvendar o que tem nesse composto natural. A cúrcuma é uma planta vistosa da mesma família do gengibre, e a parte que mais chama a atenção é o seu caule amarelo alaranjado que fica debaixo da terra e cujo pó consegue pigmentar e dar um sabor único na comida. Mas o uso da cúrcuma ao longo da história vai muito além da culinária. Ela parecia ter algo especial mesmo séculos antes de Cristo. A medicina chinesa tem registros de uso da cúrcuma para cobrir picadas de mosquito, aliviar a coceira causada pelo vírus da catapora e até reduzir os sintomas de trombose. Quando a ciência moderna se debruçou sobre a cúrcuma para entender a fonte das suas propriedades medicinais, ela descobriu compostos bioativos, substâncias que podem ajudar o corpo para além do efeito nutritivo. E uma dessas substâncias chamou a atenção: a curcumina. Mas quais seriam esses efeitos? O principal efeito da curcumina é a sua ação anti-inflamatória, que pode ser muito interessante em várias situações. A inflamação é uma resposta natural contra invasores ou moléculas que estejam danificando o organismo. Apesar dela ser benéfica em alguns casos, quando ela é muito exagerada, pode causar danos. Na artrite reumatoide, por exemplo, temos uma reação exagerada do sistema imune que ataca as articulações. O sistema imune produz substâncias inflamatórias que causam bastante dor e desconforto para os pacientes. E por mais que eu esteja falando da artrite reumatoide, quase todas as doenças têm a inflamação como um dos componentes, desde Alzheimer, endometriose, doenças autoimunes, infecções virais e até bacterianas. Ter um composto capaz de bloquear a inflamação é muito interessante do ponto de vista médico. É aí que entra a curcumina. Ela consegue inibir diferentes etapas da inflamação, desde a produção de substâncias inflamatórias que atraem células para o local, até a produção dessas células pelo corpo, diminuindo a intensidade da resposta. Mas Lucas, já não temos medicamentos anti-inflamatórios para isso? Temos. O problema é que em muitas doenças o uso desses medicamentos de forma contínua ou em doses muito altas pode causar efeitos colaterais. Já a curcumina tem uma toxicidade baixa, ou seja, a gente pode ingerir quantidades elevadas sem causar efeitos adversos à saúde. Ter um efeito anti-inflamatório significativo, com poucos efeitos colaterais, seria excelente no tratamento de doenças de base inflamatória. Se você já está empolgado ao ponto de clicar no gostei, calma que agora eu vou começar a trazer informações importantes para a gente bater o martelo. Faz sentido você adicionar cúrcuma na sua alimentação? A curcumina é um remédio que funciona, mas é esnobado pela ciência? Antes de você sair por aí comprando cúrcuma, eu tenho que te falar que boa parte do que a gente sabe sobre a ação anti-inflamatória da curcumina foi observada em estudos de laboratório. Nesses estudos, células são colocadas em um recipiente de plástico e recebem curcumina. Daí os cientistas observam como as células vão reagir e se elas vão produzir algum tipo de substância. Você acha que isso realmente representa o que acontece no corpo humano quando você come cúrcuma? A resposta é não. Apesar de termos essas mesmas células dentro do nosso corpo, o organismo completo é feito de diferentes tipos de células, reunidas em órgãos diferentes, recebendo nutrientes de acordo com o que comemos e sendo controlados por um órgão central, o cérebro, que é formado de acordo com as experiências que nós temos ao longo da vida. É impossível comparar uma célula isolada em uma placa ao corpo humano inteiro. É por isso que, para testar se os efeitos de fato existem quando a curcumina é ingerida, nós precisamos evoluir para estudos em organismos completos, como por exemplo ratos e camundongos. Os primeiros testes em animais com a curcumina mostraram uma preocupação que representa até hoje o maior desafio de quem trabalha com ela, inclusive a Marina. Em uma de suas primeiras pesquisas, a Marina estudou como a curcumina age em células do cérebro. Já no mestrado, ela estudou qual é o efeito da curcumina nas mesmas células, mas em condições inflamatórias, ou seja, como se as células estivessem doentes e a curcumina precisasse protegê-las do dano. E depois de pesquisas com resultados animadores em células, chegava a hora, no doutorado, de testar se esses efeitos também seriam animadores em camundongos. E tanto ela quanto a maioria dos pesquisadores que trabalham com curcumina tiveram uma surpresa desagradável, que pode ser resumida em uma palavra: biodisponibilidade.
Biodisponibilidade se refere ao quanto daquela substância realmente é absorvida depois de ser ingerida. Essa é a maior falha da curcumina. A curcumina está inteira quando a gente come cúrcuma, mas uma parte grande dela é degradada no intestino e o que sobra ainda é degradado pelo fígado, ou seja, só uma pequena parte do que foi ingerido que vai estar intacta e vai poder enfim agir nas células do corpo. Em 1978, dois pesquisadores decidiram dar altas concentrações de curcumina para ratos e analisar para onde a curcumina estava indo. Eles perceberam que até 85% da curcumina passava direto para as fezes, e isso fazia com que as concentrações de curcumina no sangue ficassem muito próximas de zero. Era improvável que a curcumina tivesse algum efeito benéfico para a saúde nessas condições. Com o passar dos anos, pesquisadores foram encontrando formas de melhorar a absorção, e algumas soluções apareceram. A curcumina poderia ser misturada com óleo ou poderia ser consumida com algo que reduz a sua degradação, como a piperina, um composto da pimenta preta. Inclusive, existe um tempero chamado curry que eu adoro, mas a minha esposa discorda. Inclusive, existe um tempero chamado curry que tem ambos os compostos, a curcumina da cúrcuma e a piperina da pimenta preta. Mas será que essa combinação resolveu o problema da biodisponibilidade da curcumina? Será que a piperina poderia fazer a curcumina sobreviver mais tempo na circulação? Um estudo um pouco mais recente, de 2007, pediu para 6 pessoas tomarem 2 gramas de curcumina ou 2 gramas de curcumina com 5 miligramas de piperina. A concentração de curcumina no sangue de quem tomou os dois juntos foi mais que o dobro. Uai, então resolveu, né?